De notícia sobre a cidade de Macau, que está investindo em barreira sanitária, fecha praias e abre centro de isolamento, Simone. Exatamente, Carol, né? Final de semana aí a praia urbana, a principal praia de Macau foi fechada e fiscalizada para evitar aglomeração, porque o povo estava aglomerando mesmo. Além disso, a prefeitura tem uma perspectiva de inauguração do centro de isolamento para os próximos dias e vai ser o primeiro do estado destinado a abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade expostas à Covid-19. Nesse final de semana, o prefeito também teve uma ação muito incomum, que foi o fornecimento dos telefones dele e de todo o secretariado e de todos os que prestam algum serviço essencial para o município, forneceu para a população. Então, a população de Macau tem 32 mil habitantes, é o principal município aí da região salineira e tinha 300 casos, cerca de 300 casos confirmados e 21 óbitos de coronavírus. Mas para saber mais como é que está a situação de Macau e da região salineira como um todo, que a gente vai para essa segunda entrevista. Na hora 95, entrevista. E aqui conosco o prefeito de Macau, Túlio Lemos, que também passou por esta bancada aqui na 95 passou mais por FM. Várias bancadas, não é, Túlio? Saudade do jornalista Túlio Lemos, que durante esses últimos anos aí está exercendo o papel de prefeito de Macau. Seja bem-vindo ao Jornal na Hora 95. Começa explicando para a gente como é que está funcionando aí essas barreiras sanitárias, Túlio. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Lana. Eu vou tirar aqui a máscara, né? Porque a gente está aqui em isolamento para melhorar o áudio. Saudade realmente aí da bancada da 95 FM. Um abraço a todos os ouvintes, as ouvintes. Realmente é uma situação atípica, né? Em que a gente está fazendo uma entrevista em locais diferentes, por situação justamente causada por essa pandemia. Começando sobre essa questão da barreira, aliás, da praia, o isolamento, o fechamento da praia, foi necessário porque no outro final de semana anterior, as pessoas simplesmente foram para a praia como se estivéssemos em situação de normalidade, quando não estamos. Estamos em situação ainda de pandemia, não temos nem tratamento, aliás, não temos vacina e apenas tratamento. E o isolamento social ainda continua sendo a principal forma de evitar realmente a contaminação. E de repente a gente foi surpreendido com essa situação da praia lotada e tivemos que tomar essa posição. Inclusive, a governadora nos chamou para uma reunião virtual para falar com os prefeitos da região litorânea para que pudéssemos fazer o fechamento das praias. Isso aconteceu neste final de semana, a partir das 7 da manhã do sábado até meia-noite do domingo, fechamos a praia para evitar justamente isso. E conseguimos realmente, não teve movimentação nenhuma e as pessoas evitaram aglomeração. É necessário isso justamente porque nós tivemos de uma semana para outra um aumento de casos. É possível que tenha sido justamente essa aglomeração na praia, porque as pessoas, além de estar aglomerando, estavam também sem máscaras. E isso prejudica realmente esse trabalho de prevenção ao coronavírus que a gente já vem fazendo com várias outras ações, Ilana. Prefeito, eu queria que o senhor falasse a respeito desse centro de isolamento. Me parece que é uma ação inédita, onde vão ser acolhidas pessoas que não podem, por exemplo, que estão sujeitas ao coronavírus, mas que não podem se isolar. Como é que vai funcionar isso de forma efetiva? Bom, é um centro de isolamento. Nós fizemos a locação de um hotel na praia de Camapum, em que nós dispomos de 22 apartamentos transformados em leitos, na medida em que os pacientes positivados e que estão em vulnerabilidade social também, eles possam não voltar para casa. Aqueles que estão positivados, mas que precisam de atendimento médico, eles ficam no hospital. Aliás, Macau é a única cidade do estado que tem 2 hospitais funcionando ao mesmo tempo, sendo um
para urgência e emergência e outro somente para Covid. Nós montamos um hospital de campanha através de containers modulares e temos 20 leitos à disposição. Neste momento estamos com 9 deles ocupados com pacientes Covid, inclusive 5 de Macau, 2 de Ipanguaçu e 1 de Jandaíra. Bom, o centro de isolamento, na verdade, ele vai funcionar dessa forma. A pessoa vai no hospital, está com algum sintoma, testa, se deu positivo, mas não está com o caso grave, ele poderia ir para casa e a orientação é que ele vá para o centro de isolamento, para não contaminar os seus familiares em casa. O centro de isolamento vai ser montado já está montado com toda uma estrutura, vai ter café, almoço e jantar para os profissionais e também para as pessoas que vão estar hospedadas, porque e vão estar também medicadas, porque quando elas saírem do hospital, a prescrição médica, através principalmente da azitromicina, dexametasona ou outro tipo de antibiótico receitado pelo médico, nós já vamos ter lá nesse centro de isolamento. Então a pessoa vai ficar sendo alimentada, cuidada e também sendo medicada. Cada apartamento tem um frigobar, tem também uma televisão, um apartamento completo, para que as pessoas fiquem lá nesse isolamento, naturalmente, e evitando que tenham contato com seus familiares nesse período. Após esse momento vão ser feitas testagens para saber se elas já estão curadas. Se estiverem curadas, aí voltam para casa para o convívio com seus familiares. Enquanto isso, vão ficar nesse centro de isolamento na Praia de Camapum. Parabéns, Túlio, por essas iniciativas, viu? Muito bom, realmente, esse serviço. Mas eu queria perguntar também sobre como é que está o funcionamento do comércio, das atividades econômicas, das empresas particulares, dos órgãos públicos em Macau. Aqui em Natal a gente está acompanhando, tem uma certa diferença entre o calendário de retomada da Prefeitura e do Governo do Estado. Queria saber se Macau está seguindo o calendário do Governo do Estado ou se tem seu próprio comitê científico e está adotando um calendário próprio. Nesse caso, Ilana, do comércio, nós seguimos o do Governo do Estado. O nosso vai encerrar agora dia 31. Nós não vamos renovar o do comércio, nós não vamos renovar o decreto porque vamos seguir o do Governo do Estado. No momento, o comércio de Macau está funcionando somente na parte da manhã, os serviços em geral, o comércio em geral, e na parte da tarde, até às 17 horas, supermercado e comércio essencial. Então, a partir do dia 31, quando vence o nosso decreto, aí a gente vai se adequar ao decreto do Governo do Estado. Quanto a, por exemplo, eu vi vocês falando da questão das escolas, eu conversei inclusive no domingo com a governadora Fátima Bezerra, ela já dizendo que muito provavelmente não vai haver o retorno das aulas presenciais agora dia 17. Eu disse, governadora, a gente está seguindo, está em sintonia com os decretos do governo, mas se voltar o do Estado, nós não vamos voltar. Por quê? Porque o nosso aluno é o aluno do ensino fundamental, é criança. O do Estado, não, do ensino médio, são adolescentes e jovens. O nosso aluno é criança, então a criança é impaciente por natureza. Se os adultos não estão aguentando manter a máscara, o isolamento, a questão da higienização, imagina as crianças que são realmente mais impacientes. Então nós não temos condição de abrir nossas escolas para as crianças nesse mês de agosto. Vamos pensar e acompanhar os casos para ver se no início de setembro, aí sim, possamos voltar, dependendo da curva da Covid-19 em nosso município. Porque nesse dia 17 está descartada a nossa volta às aulas. Vamos acompanhar o mês de agosto justamente para isso. Porque, Ilana, Simone e os amigos da 95, nós fizemos uma testagem com os idosos em Macau e de 100 idosos testados, fizemos um drive-thru, de 100 idosos testados, vejam só, 22 testaram positivo e não tinham saído de casa em momento algum. Qual é a avaliação do nosso comitê técnico? É que os netos ou filhos saíram, se contaminaram, sem o cuidado devido, e voltaram para casa e passaram para os avós ou para os pais.
Então, os idosos estavam se contaminando. Nós tivemos, inclusive, na maior parte desses óbitos, né, desses 21 óbitos, praticamente todos acima de 60 anos, 60, 65 anos. São pessoas que foram contaminadas sem sair de casa, né, e nós tivemos que fazer aquele tratamento de urgência. As pessoas também demoravam a levar, porque os idosos tinham medo. Você vê como é uma coisa meio paradoxal. Eles tinham medo de sair, mas foram contaminados. E ficaram com medo de ir no hospital, porque achavam que o hospital já tinha gente passado por lá com caso e eles poderiam ficar numa situação pior. Demoravam aí. Quando chegavam, tinham que ser entubados. Nós temos respiradores, faziam entubamento, o trabalho de intubação do paciente, mas alguns não resistiam, né? Então isso realmente é muito importante. A gente não pode hoje abrir as escolas para os nossos alunos para acontecer situação semelhante. Eles vão às escolas, vão se contaminar inevitavelmente e depois vão voltar para contaminar os seus parentes, pais, avós. É uma situação realmente complicada. Então a gente já decidiu que a volta às aulas, pelo menos em agosto, não será concretizado na cidade de Macau. Ao final do mês, a gente vai avaliar de acordo com os números. Hoje nós temos 318 casos confirmados, né, com 21 óbitos, 225 recuperados e 480 descartados. Por enquanto, e nós temos 626 suspeitos. Então, vamos fazendo a testagem, justamente para a gente saber como é que está essa situação e como é que vai ficar essa curva da Covid na cidade de Macau. Perfeito. Paralelo a toda essa pandemia, os municípios também enfrentam uma situação financeira muito preocupante. No caso de Macau, foi a queda no repasse aí dos royalties. Como é que isso interferiu nos investimentos, nas ações da prefeitura, tanto de combate ao coronavírus, quanto aquelas que já estavam programadas para serem executadas antes da pandemia? É inevitável esse desarranjo financeiro. Nós tivemos agora no mês passado de arrecadação de royalties, que vínhamos numa média de R$1 milhão, tivemos apenas R$200 mil. Agora nesse mês de julho, melhor dizendo, R$500 mil. Isso aí provoca todo um desarranjo financeiro, já que as finanças do município de Macau já vinham combalidas, porque a queda de arrecadação foi brutal. A gente chegou a ter mês com arrecadação total de apenas R$3.900.000, quando as receitas, quando as despesas mensais chegam a 8 milhões. É absolutamente impossível se administrar essa oscilação de receita com a despesa em alta, com a despesa permanente e crescente e a receita em queda. Então nós tivemos realmente atrasos do funcionalismo, tivemos situação de atraso nos fornecedores, dos prestadores de serviço, e agora estamos tentando regularizar. Mas houve também, não só de royalties, Simone, mas houve queda nas duas principais receitas. Tanto é que o governo federal fez aquele projeto de recomposição, o governo do estado está vendo também, porque nós perdemos a arrecadação de ICMS, perdemos também do FPM, e isso não há mágica. Se você recebe 1 milhão e tem 2 para pagar, não tem o que fazer, vai ter que fazer um malabarismo financeiro. E isso que a gente tem mostrado à população, que estamos fazendo escolhas. Muitas vezes as pessoas perguntam por obras, porque para qualquer governante é interessante o seu legado ser através de obras físicas. Fulano construiu aquilo, outro fez uma praça, outro fez uma academia, assim vai. No nosso caso, a nossa preocupação, justamente pelo fato de estarmos fazendo escolhas, nós escolhemos a vida, nós escolhemos a prestação do serviço na área de saúde. Então, na medida em que há uma dificuldade financeira, a gente faz escolhas de quê? Quando a gente estava no momento de normalidade, de pagar a merenda, de pagar o transporte escolar, de pagar aos servidores, né? Somente para ter uma ideia, o dinheiro que a gente recebe do Fundeb, precisamos complementar com uma quantidade significativa. É insuficiente para a gente pagar os nossos professores. No caso da saúde, acontece que a gente tem um investimento mensal de cerca de R$1 milhão no Hospital Antônio Ferraz.
né? Então, tudo isso aí são recursos investidos, dinheiro que precisa ser empregado nessa situação, principalmente da saúde. E isso que a gente tem feito, né? A gente montou agora esse outro hospital, com uma equipe 24 horas. Tem médico no Hospital Antônio Ferraz, tem médico no Hospital de Campanha. Todos os dois com suas equipes independentes. Para isso precisamos ter medicamento, alimentação para pacientes, para profissionais, toda essa situação. E agora estamos concluindo a reforma de 6 leitos de UTI. Se Deus quiser, nós vamos poder instalar agora nesse mês de agosto. Isso aí também tem mais recursos que vão ser investidos para que a gente possa. Por quê? Porque a pandemia já deu prova suficiente, né, de que naquela situação mais grave o paciente precisa ser entubado. A salvação dele é um leito de UTI. Nós perdemos alguns pacientes em Macau justamente por falta de leito de UTI. E conseguimos salvar, porque colocamos esses pacientes, outros pacientes, na regulação do Estado, e esses pacientes foram regulados para a UTI de Caicó, outros para Natal. Então, salvamos vidas por conta de UTI. Foi esse o nosso propósito, de pedir à governadora Fátima Bezerra de ir a Brasília falar no Ministério da Saúde para conseguir respiradores, e já está tudo encaminhado. A equipe da saúde do Estado, da CESAP, esteve na cidade de Macau na semana passada, já definindo toda essa situação de que nós vamos ter realmente os leitos de UTI nos próximos dias, para que a gente possa efetivamente, na cidade de Macau, ter essa retaguarda. A gente tem a situação, a gente tem a prevenção, como vocês falaram aí, da barreira sanitária, da higienização, da conscientização. Prefeito, e agora tem essa ação também, não é? Essa ação, nós já estamos aqui com o tempo bem corrido, mas eu queria que o senhor falasse, em linhas gerais, de forma sucinta, por que fornecer o telefone do secretariado, seu telefone particular e também o telefone de pessoas responsáveis por serviços fundamentais no município. Por que fazer isso? Olha, Simone, Lana, os amigos e amigas da 95, a gestão ela não é feita somente com o prefeito, ela é compartilhada. Ela é necessariamente feita com todo um grupo, seja servidores efetivos, sejam comissionados, sejam coordenadores ou chefias e secretários. Mas o que estava acontecendo aqui em Macau? Uma situação em que, quando acontecia um simples problema por exemplo, no hospital, se tivesse uma sujeirinha no hospital, no piso, aí o responsável era o prefeito. Então a gente colocou o responsável pela limpeza do hospital, é Italuan, está aqui o telefone dele. Você vai falar com ele. O responsável pela iluminação pública é na Secretaria de Infraestrutura. Você vai falar com o secretário João Neto. Então a gente compartilha isso, não para expor as pessoas, mas nós estamos no momento como servidores públicos. Então as pessoas precisam ter acesso aos nossos números, até porque as redes sociais hoje permitem essa interação, e na situação de uma dificuldade, teve um problema, um buraco na rua, um animal na rua, a iluminação pública, uma escola que possa estar com problema, um PSF que não esteja funcionando direito. Então, os diretores de unidades básicas de saúde, direção e a hierarquia toda do hospital, as demais secretarias, todos estão com os nomes os nomes e telefones nas redes sociais, justamente para isso, para que as pessoas tenham essa ligação. E por isso que eu dei o meu número também. Para quê? Para que aquelas pessoas que vão ter contato com um secretário, com um coordenador, se não avançar a solução do problema, pode passar para mim. Olha, o número é 99955-1566. 99955-1566. Para que a gente possa efetivamente... Se essa moda pega, viu, Túlio? Eu acho que essa moda vai pegar, acho que você vai inspirar outros gestores potiguares aí com essa conduta de descentralização. Realmente já passa para quem de direito resolver, se não resolver, fala com o prefeito, né? Parabéns, muito obrigada aí, né, Simone, pelos esclarecimentos aqui à população de Macau e de todo o Rio Grande do Norte por essas ações à frente da prefeitura durante essa pandemia. Obrigado, prefeito, pela participação, boa sorte aí, parabéns pela iniciativa
de fornecer o número dos telefones e também desse centro de isolamento, que deve se Eu não quero ficar doente não, mas se eu ficar doente eu vou para Macau também. Obrigado, prefeito. Ficar hospedado no hotel com tudo pago, com alimentação, medicação, ainda ficar na frente da praia de Tamapum. De frente pro Mata Exatamente, eu não quero ficar doente não, mas se eu ficar, eu já anotei o número aqui, eu vou para Macau, viu? Obrigado, prefeito. Até uma próxima oportunidade. Tchau, Túlio.